A International Video Network dá as boas-vindas nesta jornada pelos mares à Irlanda. Descobriremos que a Irlanda é muito mais do que fantasmas e Guinness, trevos, duendes e rendas. Seus 3,5 milhões de habitantes estão entre os mais amigáveis do mundo. Eles vivem em terra salpicada com 40 tons de verde. Localizada no noroeste da Europa, a ilha tem aproximadamente o tamanho do Zeul, estado do Maine. A Ilha Esmeralda está situada entre o Mar da Irlanda e o Oceano Atlântico. Está na mesma latitude que Labrador. No entanto, é aquecida pelas águas da corrente do Golfo. A Irlanda do Norte ocupa a região norte desta ilha, tendo optado por permanecer fora das disposições do Tratado Anglo-Irlandês de 1921. A Irlanda do Norte tem sido administrada como parte do Reino Unido da Grã-Bretanha. No ponto mais próximo, a Irlanda está a 11 milhas da Grã-Bretanha. Está a 200 milhas da costa da Bretanha, na França, e a 3.000 milhas da costa leste dos Estados Unidos. De Dublin, na costa leste da Irlanda, até Galway, na costa oeste, são 33 insignificantes milhas. Você pode atravessar a Irlanda de carro em 4 horas. E uma parada para o almoço no caminho. Em 1841, a Irlanda tinha quase 9 milhões de pessoas, principalmente agricultores arrendatários sem terra. As batatas eram a cultura que alimentava a nação. A grande fome da batata começou com uma falha na colheita em 1845, e de 1846 a 1851, mais de 1 milhão de irlandeses morreram de fome. 700 mil emigraram para a Grã-Bretanha, e mais 1 milhão para a América do Norte. A imigração da Irlanda continuou pelos próximos 100 anos. Hoje, a população de 3,5 milhões está novamente aumentando. Quando a chuva irlandesa desce, do rio Liffey até a baía de Galway, os irlandeses a chamam Gee-Whiz, de dia suave. A chuva cai como uma cortina cinza, encharcando as ovelhas brancas como a neve que se agrupam sob as paredes de castelos de pedra. Quando o vento sopra a chuva para cá e para lá, os irlandeses dizem que é um dia desesperador. Há muita conversa sobre o tempo. Nosso clima realmente não é tão bom, mas ao mesmo tempo, temos bom tempo de vez em quando. Você vê guarda-chuvas florescerem no St. Stephen's Green, planejado e projetado em 1880, com jardins de flores e um lago ornamental, animado com aves aquáticas. No verão, há concertos e exposições de danças irlandesas no parque. St. Stephen's Green foi um presente para Dublin da família Guinness, cuja fortuna foi feita com cevada, lúpulo e fermento, e água calcária do Poço de James, próximo ao rio Liffey. E hoje, a Guinness Stout alimenta a nação. Arthur Guinness começou tudo em 1759. Ele não era um homem tímido. Seu primeiro contrato de arrendamento de terras foi de 9.000 anos, a 45 libras irlandesas por ano. Ele se concentrou na cerveja escura com a espuma cremosa preferida pelos carregadores do Covent Garden de Londres. Hoje, a cervejaria produz quase 1 bilhão de galões de stout por ano para distribuição mundial. A filantropia da Guinness também reconstruiu a Catedral de Christchurch. A Christchurch foi fundada por Strongbow em 1173, no local de uma igreja construída pelo rei dinamarquês, Patricks. A cripta original de Strongbow ainda está aqui. A lenda é que São Patricks batizou convertidos neste local de São Catedral de Patricks por volta do ano 450 d.C. Uma pedra marca o local onde ele bateu no chão com seu cajado e dizem que água pura jorrou do solo para o batismo. A igreja tem 300 pés de comprimento, sendo a mais longa da Irlanda. Oliver Cromwell usou esta igreja para abrigar seus cavalos quando ordenou que os católicos fossem para o inferno ou para Connacht.
Jonathan Swift, cuja pena encontrou as palavras para as viagens de Gulliver, foi uma vez reitor de St. Patrick. Ele está enterrado na catedral. Seu busto, túmulo e epitáfio estão aqui. A nave, o altar e os vitrais são espetaculares. Os irlandeses produzem grandes oradores e grandes escritores. Todo irlandês é um elegante amador da pena e da conversa. Uma frase bem elaborada é melhor do que uma gola bem virada na Dublin literária. A lista de escritores irlandeses ilustres é longa, incluindo 3 vencedores do Prêmio Nobel. George Bernard Shaw, que disse: "Eu gosto de um pouco de vira-lata, seja homem ou cachorro." Eles são os melhores para o dia a dia. William Butler Yeats era um homem que apreciava música. Ele escreveu: "Quando toco meu violino em Dooney, as pessoas dançam como uma onda do mar." E a Worthy Dublin Town celebra Samuel Beckett, Jonathan Swift, Thomas More, Oscar, Finnegan O'Flaherty, William, Rua Oliver, Jonathan Gogarty, James Joyce, Brendan Bryan e um panteão de elegantes mestres das palavras. O nome Dublin vem da antiga palavra gaélica, que significa poço escuro. A capital está situada no amplo vale do rio Liffey, protegida ao sul pelas colinas de Wicklow. 1/3 da população da Irlanda vive aqui. É uma cidade de ruas largas e praças arejadas, de gloriosas casas do século XVIII e belas mansões georgianas. A cidade oferece uma ampla variedade de acomodações, desde pousadas até hotéis opulentos, como o majestoso Shelbourne. O Shelbourne já recebeu a realeza de todo o mundo. Mobiliário. São peças de época do século XIX, mesas de escrita embutidas, espelhos adornados com ouro e lustres intrincados. Os edifícios públicos de Dublin são esplêndidos e sóbrios. Na Merrion Square, você encontra a Leinster House, sede do Parlamento Irlandês, assim como a Biblioteca Nacional. E a Galeria Nacional, uma das coleções de arte mais agradáveis da Europa, com mais de 2.000 obras em exibição, incluindo uma importante coleção de pintores irlandeses: Frederico Guilherme, Paulo Henrique, William Leach e Jack B. Yeats. George Bernard Shaw está em pedra na entrada. Ele afirma passado muitos seus dias escolares matando aula nos corredores cheios de arte e disse que devia sua educação à Galeria Nacional. Shaw legou 1/3 de seu patrimônio à galeria, e quando sua peça Pygmalion foi produzida musical e filme My Fair Lady, a galeria foi enriquecida o suficiente para adquirir muitas obras de arte importantes. A Inglaterra se orgulha de Oxford e Cambridge, os Estados Unidos de Harvard e Yale. A Sorbonne é a flor da França. E o orgulho educacional da Irlanda é o nobre Trinity College. O colégio foi construído no local de um antigo convento. E embora os edifícios sejam seguros, os paralelepípedos no quadrilátero principal se deslocam e devem ser recolocados a cada 7 anos. A biblioteca do Trinity College abriga 1 milhão de livros impressos, mais de 5.000 manuscritos e códices, o que a torna um recurso mundialmente famoso para estudiosos. Aqui está a harpa do poderoso alto rei do século XI, Brian Boru, e o tesouro nacional mais importante da Irlanda, o livro de Kells. Suas 680 páginas são lindamente ilustradas, obra dos monges do século VIII. Ele contém os evangelhos. Originalmente, um único livro foi reencadernado em 4 volumes em 1953. Uma página é virada a cada dia para mostrar as ilustrações excepcionais. Claro, Dublin tem sua parte dessas instituições irlandesas ótimas, as casas públicas, chamadas de pubs. Bem, é um dia suave, e a conversa nas tavernas é calorosa, espirituosa e sábia. O maior elogio que um taberneiro pode receber é que ele serve um bom pinto. Alguns conseguem fazer um trevo de espuma que permanece no seu copo durante a bebida. Outros conseguem colocar um sorriso espumoso no topo do seu copo. É chamado de pint, sorridente. Todos eles servem comida de pub, sólida e satisfatória.
Os pubs oferecem uma ampla gama de entretenimento, desde música tradicional irlandesa até jazz. É comum na Irlanda que os clientes contribuam para o entretenimento. E tocam para agradar o judeu nebuloso. Renda de pilha, mel, a pilha de cevada. A carga do Rodney. A maioria não é nada tímida em assumir o centro do palco. E os profissionais podem agitar uma sala. Annette é a típica Colleen irlandesa, bonita como um dia de primavera com a voz de um anjo. É um grande jogo globalmente. Os pubs estão abertos das 10 até às 11h30. No verão, com um fechamento oficial da hora santa das 14h30 às 15h30. No entanto, a antiga lei irlandesa decretava que um viajante deve ter cama e comida, uísque para si e aveia para seu cavalo a qualquer hora. Dublin está viva com boates e cabarés com violinos, colheres, flautas e apitos de lata, festivais de música, dança e humor. A Orquestra Sinfônica da RTE traz nota musical séria à cidade. E a população também leva a sério seus teatros. Arte e cultura são apreciadas em Dublin. No entanto, muitos vêm à Irlanda para explorar as lojas. E Dublin é uma cidade para compradores, cheia de boutiques de designers e centros de artesanato, com moda, cristal, porcelana, linho, malhas, lã e tweeds, e todos os produtos especiais feitos no país, como o fino Waterford, refrigerante, vidro e cristal. O processo desta arte em vidro ainda é exibido na fábrica de Waterford. O cristal mais fino da Irlanda é feito aqui na fábrica de cristal Waterford. Os principais ingredientes de areia, soda, cinza, calcário e bórax são derretidos juntos a temperaturas muito altas em fornos. O vidreiro, então, pega um canudo de ferro estreito e mergulha-o no vidro derretido. O vidro, então, gruda na extremidade em forma de pera do canudo. Levantando o canudo até a boca do vidreiro, ele sopra o vidro suavemente, formando uma bolha que é moldada no design específico. Quando o vidro é moldado, ele é então decorado com rodas de gravação para capturar a beleza distinta e o design de cada peça individual. O trabalho finalizado fala por si só. E Dublin também é uma ótima cidade para caminhar. As lojas elegantes estão atrás de St. Stephen's Green, na Kildare, Dawson e Molworth Street. Mas se você atravessar o rio Liffey, é um Dublin diferente. Um pouco sujo, barulhento e cheio de vida. O Liffey é um rio pequeno. A ponte da O'Connell Street é mais larga do que longa. A Halfpenny Bridge é um arco de ferragens ornamentais. Uma ponte para pedestres. Costumava custar meio penny para atravessar, daí o nome. Os preços são melhores neste distrito. Você vê rostos irlandeses maravilhosos, desde bebês em carrinhos até homens de grande antiguidade, que estão lá desde então. James Joyce caminhou por Dublin, com seu romance Ulisses em mente. Eles são tão irlandeses quanto o trevo. A Irlanda é especial porque as pessoas são amigáveis, muito gentis com os estrangeiros. Pensamos que é o país mais agradável porque todos são os mais amigáveis. São britânicos. Sim, é melhor lugar visitar. Peça direções a um irlandês e ele lhe dirá com calor e humor. Lá em volta você tem que ir pela direita. Volte lá, desça lá e eu ficarei aqui embaixo. E pegue aquela cortina onde está o carro do Kelly. Desça a estrada, desça aí e pegue a cortina daquele carrinho e eu ficarei embaixo. Eu preciso dar a volta. Você tem que continuar indo. Vá este caminho. Ele lhe dirá. Estou feliz em mostrar-lhe agora. E lhe contar. Lhe contar. Ele pode até sair do seu caminho para levá-lo até lá. De nada assim. A coisa curiosa sobre os irlandeses
é que nenhum pode afirmar ser racialmente puro. Os irlandeses, como o uísque irlandês, têm cerca de 80 graus de pureza. Primeiro foram os celtas que vieram e derrotaram os Firbolg, os aborígenes irlandeses. Depois veio São Patrício, um galês que aprendeu sobre o cristianismo em um mosteiro francês e foi à Irlanda em 32 d.C. Depois vieram os vikings. Muitos dos irlandeses originalmente eram dinamarqueses. O restante eram normandos franceses, liderados por Strongbow. No Phoenix Park de Dublin, você vê um obelisco dedicado ao Duque de Wellington. Também no Phoenix Park está a Embaixada Americana, um zoológico, e nos Campos Verdes você vê jovens, atletas esperançosos, jogando o jogo mais popular do mundo, o futebol. O futebol gaélico é o passatempo nacional da Irlanda, e a Associação Atlética Gaélica é uma das maiores organizações esportivas não profissionais do mundo. Aqui no Croke Park de Dublin, os times de Dublin e Meath se enfrentam. Diante de multidões de até 80 mil espectadores. Não, ele não é. Ele não é o Maroon. A chance de uma briga. As corridas de galgos também são um esporte popular. Pergunte a qualquer pessoa nas corridas e eles lhe dirão os segredos para escolher um cachorro. Dependendo principalmente de onde o cachorro é sorteado, em qual armadilha ele é sorteado. Se você acha que ele se adapta a essa armadilha, então você lhe dá uma grande chance de vencer. Irlandeses, correr, cães. O extraordinário jogo de boliche, chamado de bullets, vem do Cork. Ah, bem, é um dia suave e hora de falar de coisas poéticas. Vamos fazer um brinde à Irlanda dos castelos fantasmagóricos e chefes destemidos, dos pimenteiros e harpas, das colinas verdes e portos seguros, lagos e rios e abadias cinzentas em ruínas. Embora a Irlanda seja um país pequeno, ela tem mais de 3.500 milhas de litoral, e as costas são tão recortadas que você nunca está a mais de 70 milhas do mar. É fácil se locomover neste país. E, a propósito, na Irlanda, as vacas têm prioridade na hora da ordenha. Ocasionalmente, você faz uma curva em uma estrada estreita e encontra um rebanho. É melhor dizer, boa noite, senhoras, e dar a elas toda a prioridade que desejam. A Irlanda ainda tem muito campo que ainda está relativamente intocado. Você ainda pode sair dirigindo. Com 20 minutos, você está fora da cidade. Você pode chegar às montanhas Wicklow e... Quero dizer, elas são simplesmente incríveis, realmente lindas. Para uma mudança de cenário, o condado de Wicklow, ao sul de Dublin, é o jardim da Irlanda, com estradas rurais arborizadas, colinas e montanhas majestosas, vales e ravinas suaves. Os viajantes chegam a Glendalough. Glendalough foi fundada por um monge eremita, São Kevin, no século VI. Ele fundou um mosteiro aqui, que se tornou uma cidade monástica, famosa como um centro de aprendizado em toda a Europa. Durante os séculos 9 e 10, os vikings saquearam a cidade, e em 1398, tropas inglesas invadiram a área. Mas a cada vez, os edifícios foram reparados, e a vida monástica continuou até o século XVI, durante a supressão monástica. As impressionantes ruínas ainda estão de pé, como exemplificado pela Torre Redonda e a Igreja de São, Igreja de Kevin. Alguns viajantes sábios combinam a vida no campo, e Wicklow curtem o estilo de vida animado de Dublin. Um exemplo de vida no campo é a Tinakilly House. Este local no condado de Wicklow está a apenas 25 milhas de Dublin, mas seus esplêndidos jardins de lazer e móveis clássicos vitorianos levam os hóspedes de volta a um tranquilo século XIX. A cozinha e a carta de vinhos são excelentes, e as lareiras aquecem a já amigável atmosfera. Dos jardins, há uma bela vista do mar da Irlanda.
No condado de Wicklow, propriedades elegantes como Powerscourt abrem seus jardins ao público. A propriedade Powerscourt está localizada em Enniskerry. É um dos jardins mais grandiosos da Europa, com fontes cintilantes, trabalhos em ferro, portões e estátuas, flores, árvores e terrenos todos cuidadosamente cuidados. Para um bom local de piquenique, os visitantes vão à Cachoeira Powerscourt, com 400 pés. É a mais alta da Irlanda. Um irlandês e há um amante de cavalos. Kildare é de cavalos, com colinas ondulantes e pastagens verdes exuberantes. O Curragh é uma pista de corrida e área de treinamento de cavalos. O Derby Irish sweeps aqui. Quer saber mais sobre cavalos? Paddy Pendergast é o homem. Treinador veterano, ele pode contar tudo sobre corridas e treinos na Irlanda. Nossas pistas são diferentes, corremos para a esquerda quanto para a direita e nossas pistas são onduladas, mas as suas são planas. Então as nossas são completamente diferentes nesse aspecto. E então corremos basicamente de 5 furlongs a 2,5 milhas, enquanto que a sua corrida mais longa, eu acho, é cerca de 1,5 milhas. Uma viagem de 2 horas de Dublin o levará a medieval Kilkenny. É a parte central do sudoeste da Irlanda e é conhecida por receber menos chuva do que outras partes do país. Edifícios antigos inclinando-se em vielas estreitas, com nomes poéticos como Pennyfeather Lane e Horseleap Sleep. Na cidade de Kilkenny, você vê a Catedral de São do século XIII, Canis, e o Castelo de Kilkenny, agora lar de uma galeria de arte do século XIX, com um centro de design moderno no que antes eram os estábulos. Caitler's Inn é um restaurante hoje. Foi a casa de Dame Alice Caitler, que assassinou 4 maridos, todos eles seus próprios. Em 1324, ela foi acusada de bruxaria e provavelmente queimada ou arrastada até a morte por cavalos selvagens. No centro da Irlanda, no condado de Offaly, os visitantes encontram as ruínas da cidade monástica de Clonmacnoise, um centro de arte e aprendizado por mais de 1.400 anos. Foi fundada por São Kieran. O poeta T. Ralston escreveu: "Em uma terra de águas tranquilas, uma terra de rosas, está a feira da cidade de São, feira da cidade de Kieran, e os guerreiros de Arran, em suas famosas gerações, dormem lá." A cidade murada teve uma história violenta e sangrenta. Foi saqueada, queimada e destruída repetidamente por nórdicos, anglo-normandos, ingleses e irlandeses nativos. O mosteiro também sofreu desastres naturais, incêndios, inundações, pragas, tempestades e raios. As ruínas de Clonmacnoise ainda exibem um maravilhoso trabalho em pedra, cruzes celtas com entalhes intrincados, uma catedral. 7 edifícios de igrejas, 2 torres redondas clássicas, 3 cruzes altas, os restos de um castelo e muralha fortificada, e mais de 200 lajes funerárias com inscrições dos séculos 8 ao 12. Sobre o arco da porta da catedral, há algumas esculturas de São Rodomingos, Patrício e São Francisco. A igreja de São Finian e a torre de McCarthy são 2 marcos famosos. Outro é a torre de O'Rourke, vista através da porta oeste da catedral. Em seus anos, Clonmacnoise era a cidade dos santos e estudiosos. Desses mosteiros, monges irlandeses trouxeram o cristianismo de volta a uma Europa assolada por invasores e intelectualmente tropeçando na Idade das Trevas. Existem lendas de que o solo retirado do túmulo de São Kieran proporcionará proteção contra tempestades ou tragédias no mar, e se espalhado nos 4 cantos de um campo, garantirá colheitas abundantes. O animado Cork é o maior condado da Irlanda. Está no canto sudoeste do país, com as pessoas mais amigáveis da Irlanda. A cidade de Cork oferece eventos festivos. Os
Os destaques em Cork incluem a igreja de Shandon, com sua torre Pepperbox e sinos famosos. Shandon Sweeps também é conhecido como o mentiroso de 4 faces. Há um mostrador de relógio em cada lado da torre, e os 4 mostram horários diferentes. Nenhum deles está certo, dizem os habitantes locais. O Old English Market é uma galeria de compras fechada do século XVIII. Um dos marcos de Cork é a estátua do Padre Matthew. Ele que era contra a bebida, dizem. Ele era um defensor da acomodação entre os irlandeses católicos e os irlandeses protestantes. A 10 milhas do centro da cidade de Cork está a mágica Ilha de Fota e o Parque de Vida Selvagem de Fota, uma reserva de caça que foi concebida como um compromisso entre um zoológico e um parque de safari. Há muitos animais na lista de espécies ameaçadas aqui. A Casa Fota é a sede do grande patrimônio ornamental Ilha Fota, Porto Cork. E para melhorar a habilidade com as palavras, visite o famoso Castelo de Blarney. Pendure-se de cabeça para baixo, beije a pedra de Blarney e seja abençoado com o dom da eloquência. Eu sei que acabei de beijar aquela pedra de Blarney ali. E isso deveria me fazer sentir elegante? Eloquente. Ah, eloquente. Muito obrigado. A palavra Blarney tem uma origem interessante. Parece que Cormac MacDermot McCarthy, o senhor de Blarney, foi solicitado a renunciar a alguns direitos tradicionais sob a antiga lei irlandesa, e a rainha Elizabeth I da Inglaterra estava pressionando. McCarthy continuava adiando com conversas suaves e astutas. A rainha disse, isso é tudo Blarney. O que ele diz, ele nunca quer dizer. Existem outras histórias também. Alguns dizem que um rei gago, Inak, salvou uma rainha donzela em apuros. Perdeu seu impedimento quando a bela donzela lhe contou o segredo da pedra de Blarney. Muitos acreditam que essa história é um grande Blarney. Bem perto, as fábricas de lã de Blarney estão abertas 7 dias por semana. É onde você encontra algo para mantê-lo aquecido enquanto beija a pedra de Blarney, e em todos os dias suaves da Irlanda. Cork é uma viagem agradável até Kinsale, uma linda cidade portuária a apenas meia hora de distância. Kinsale foi uma base da Marinha Real da Inglaterra, uma adaga apontada para a França. O almirante Nelson partiu daqui para Trafalgar, sua batalha naval mais famosa. Heróis britânicos não são um pacote de prêmios na Irlanda. Se mencionam Nelson aqui, é para dizer que estamos felizes que ele partiu e agradecidos por ele não ter retornado. A notícia está se espalhando de que Kinsale é uma cidade encantadora. Casas que antes abrigavam oficiais de Nelson estão em grande demanda. Há pequenos cafés à beira do porto servindo excelentes presentes do mar. O Spaniard é um bom lugar para tomar café da manhã e observar as pessoas. Veleiros balançam e ancoram no porto, e pode-se encontrar velejadores franceses da Bretanha que vêm passear nas férias. Houve algumas notas tristes na história musical de Kinsale. A vila já viu sua cota de batalhas. E foi aqui, ao largo da antiga ponta de Kinsale, que o Lusitânia foi torpedeado por um submarino alemão em 1915, desencadeando a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Kinsale está tranquila agora. No verão, quando a luz do sol transforma a baía em diamantes instantâneos, é um lugar maravilhoso. Um passeio popular é pela estrada, circulando a Colina Compass, com vistas excelentes da cidade. Pode-se passear pelo bairro dos pescadores de Skilly, com suas pitorescas casas de campo, e seguir até o Forte Charles, aberto ao público durante todo o ano. O Forte Charles está no ponto mais ao sul da Irlanda. O Duque de Marlborough uma vez lançou balas de canhão sobre ele por 13 dias. A cidade de Bantry, banhada pelas águas da Baía de Bantry, é uma das cidades mais alegres do condado de Cork. Sempre há algum tipo de festival acontecendo. A Casa Bantry foi a residência dos condes de Bantry.
A mansão é uma vitrine de móveis finos e objetos de arte, alguns vindos do Palácio de Versalhes. Há 52 chaminés na Casa Bantry, uma para cada semana do ano. Quando a regata da Baía de Bantry acontece, há muitos outros eventos, como uma exposição de cães. Os animais de pedigree estão vestidos bem cuidados altivos. E a Brigada Bantry tem competições de remos, velas e remos. Nadadores nas águas geladas. E aqui você vê o arremesso de Wellington, um esporte incomum, onde os homens veem quem consegue arremessar uma bota Wellington, a maior distância. Perto de Bantry, de Glengarry, você faz um cruzeiro ao redor do porto e até a ilha Garnish. No passeio de barco, você vê focas espalhadas sobre as rochas. A ilha Garnish é a famosa Jardins e Tal. Bantry é início para 4. Penínsulas cênicas no condado de Kerry. Jingle é uma vila de pescadores. Todas as ruas descem até o porto. Foi feita para o pincel de um artista e para a lente de um fotógrafo. A luz é maravilhosa. E os artistas da Irlanda olham para a terra, o mar e os céus para refletir a glória da Irlanda. Doyle's e The Half Door são os restaurantes de frutos do mar populares. A península é um reduto da língua, tradição e cultura irlandesas. Você pode dirigir ao redor da península de Dingle ou fazer o Anel de Kerry, uma rota de 100 milhas ao redor da península de Iveragh. Você começa e termina em Killarney e ao longo do caminho vê montanhas escarpadas, vales serpenteantes e paisagens marítimas. Nos pequenos vilarejos, você pode se deparar com um leilão de gado, mas não vai precisar de uma vaca. O creme irlandês espesso e rico é vendido em todos os lugares. A Irlanda não é famosa pela alta gastronomia, embora isso seja servido nas cozinhas dos principais hotéis e restaurantes. É a frescura dos ingredientes irlandeses que a torna especial. A carne, o peixe, a manteiga, os ovos, os vegetais e os pães são todos tão frescos. As montanhas mais altas do país estão aqui no canto sudoeste. Terra é isso. Claro, eu tenho tanta terra que tenho que colocá-la de pé. Tralee é uma cidade mercantil, celebrada por sua famosa rosa e um portal para Dingle e a península de Dingle. É uma área cênica, projetando-se no Atlântico, com encantadoras pequenas cidades e aldeias. Killarney é homenageada em histórias e canções como o Lar da Beleza. Dirija até Ladysville para uma vista panorâmica dos 3 lendários lagos de Killarney. Pode-se visitar a propriedade Muckross em uma carruagem a cavalo. Seu cocheiro contará tudo sobre a história desta grande propriedade. No ano passado, treinado para o poder, 1500 anos Pequeno Pinheiro. A mansão em estilo elisabetano data de 1843. Suas coleções de antiguidades e arte estão em exibição pública, e os gramados, canteiros de flores e arbustos oferecem lugares tranquilos para passear. O interior é calorosamente elegante. O meio-oeste da Irlanda é o condado de Clare, onde há mais de 450 castelos. Alguns guias dizem que são mais de 900. O movimentado aeroporto de Shannon recebe visitantes.
A Aer Lingus é a companhia aérea do país. Seus voos domésticos atendem toda a nação. E você vê seus aviões verdes e brancos nas pistas do aeroporto de Shannon e a porta de entrada da Irlanda. Ele recebe o nome do rio Shannon, o mais longo da Irlanda. Shannon é uma área a 12 milhas de Innis na estrada de Limerick. A loja em Shannon foi a primeira loja duty-free do mundo. Ela foi inaugurada em 1951 e contava com apenas uma vendedora. Agora, eles vendem mais de 12 milhões de libras irlandesas em mercadorias por ano na loja e através de serviços de encomenda postal e catálogo. A Zona Franca Industrial de Shannon atrai empresas de todo o mundo. E quase 100 operações de manufatura e serviços, empregando mais de 5.000 pessoas. À medida que o aeroporto prospera, os condados vizinhos prosperam. Só Dublin e Killarney atraem mais visitantes. Uma excursão de barco no rio Shannon é ideal para um dia ou uma semana. Desses navios, você vê vilas e pubs ribeirinhos, e os passageiros são levados aos castelos de conto de fadas da Irlanda. Viva como a realeza e homens de armas, com noites especiais ricas em comida e entretenimento irlandês. Dungira é uma fortaleza do século XIII perfeitamente restaurada com uma torre normanda quadrada. Dungira significa Forte Gira. Eles organizam um maravilhoso banquete à luz de velas, com leituras descontraídas das palavras de poetas irlandeses célebres que conheciam tão bem esta terra. Todos os castelos têm fantasmas incluídos. Claro, há mais de 800 castelos em vários estados de ruína e reparo. O zelador de Dungira disse, sim, há tantos fantasmas no condado de Clary que é um problema de emprego. É por isso que muitos fantasmas têm que trabalhar à noite. Quando Gira era rei, ele fez um voto de que qualquer viajante que passasse poderia ter qualquer coisa. Ele perguntou. A notícia se espalhou e o bom rei Gira foi à falência por causa de seu coração generoso. Em 1467, o clã MacNamara se manteve firme no castelo na Pod. Significa Castelo do Beijo, um lugar romântico naqueles dias de cavalaria. Os MacNamara eram românticos e ferozes. Por séculos, eles defenderam sua propriedade contra uma horda de invasores. O nome vem de Mac, filho do cão do mar. Eles faziam parte de uma federação de tribos guerreiras lideradas pelo grande rei, Brian Boru. Hoje no castelo, eles organizam um banquete medieval com um desfile colorido da história irlandesa em rima, mímica e canção. O mais querido de todos os castelos é o castelo de Bunratty, um exemplo autêntico da vida medieval irlandesa. A cada noite, um grande banquete é recriado com música, hidromel e alegria. Você pode se ver sendo coroado senhor ou senhora da noite. Feliz que a criada que serve e jogue um osso para os cães. Em Bunratty, um decreto fez O'Brien fosse rasgado por cavalos selvagens. Dizem que seu fantasma se recompõe para entreter os turistas todas as noites. Perto do castelo está o famoso pub, Dirty Nelly's. Sua licença remonta a 1620. Os irlandeses insistem que você faça a peregrinação até Dirty Nelly's. Pode-se dirigir as 40 milhas de Shannon até a Caverna O'Luy, com mais de 1.000 pés de passagens, no coração de uma montanha. A caverna é apenas uma das muitas na região. A Caverna O'Luy, sinalizada na estrada para Ballyvon, foi descoberta por um fazendeiro em 1940. As cavernas são iluminadas e pavimentadas para que os visitantes possam explorar o submundo. Este é o país do Burraine, no condado de Clare. À medida que as geleiras da Era do Gelo recuaram, deixaram um pedaço de terra entre o rio Shannon e a Baía de Galway em grandes camadas de rocha cinza. Tão desolado e nu, um dos generais de Cromwell escreveu: sem madeira para enforcar, sem água para afogar, sem terra para enterrar um homem no Burren. A aridez é enganosa. Uma grama especial, fortificada com calcário, proporciona um bom pasto para o gado e dá pernas vencedoras aos cavalos de corrida. Os irlandeses pré-históricos se deram bem neste país rochoso. Veja os monumentos funerários que eles chamam de dolmens.
2 colunas verticais de rocha, uma laje de pedra no topo. A última homenagem para chefes enterrados 2.500 anos antes de Cristo. Os homens antigos se vestiam com peles. Eles tinham fortes de pedra rústicos e criavam gado. Com enormes e ferozes cães, eles caçavam o gigante cervo, há muito extinto, mas suas galhadas pendem nos grandes salões dos castelos irlandeses. 15 milhas ao norte de Shannon, no condado de Clare, está o projeto Craganone. Há um castelo, na verdade uma casa de fazenda fortificada do século XV. O barco de couro Brandon, que navegou de Kerry para Boston em 1976, está aqui. Tim Severin fez sua viagem para mostrar que São Brandon pode ter navegado para a América muito antes de Colombo, Michigan, nascer. Aqui pode-se ver uma habitação lacustre da Idade do Bronze chamada Cronone, uma típica casa de fazendeiro como era há 1.600 anos, cercada por um forte circular, fortificada por uma cerca de terra e palha, protegendo contra o invasor. Na Irlanda deve-se visitar os penhascos de Moher, que se elevam 700 pés acima das ondas quebrando. Eles são os mais altos de toda a Europa. Aves marinhas fazem ninhos nas encostas dos penhascos e voam no vento como planadores. O ar está cheio de seu tagarelar estridente. As ondas na Baía Larga incham em dourado cintilante devido ao reflexo da luz do sol. O sol se põe tarde nesta latitude. Um irlandês na torre de vigia de O'Brien uma vez disse que se não fosse pela corrente do Golfo, ele seria um esquimó. Certa vez, nas águas revoltas, os navios da Armada Espanhola, castigados pela tempestade, saíram da névoa para cair nas rochas próximas. 1000 marinheiros espanhóis se espalharam nas águas traiçoeiras. Sobreviventes foram levados à costa em Spanish Point, apenas para serem mortos por mãos irlandesas. Alguns dizem que os marinheiros espanhóis estão enterrados na praia. Há relatos de que eles foram vistos em noites sem lua, horrivelmente verdes, e pingando algas marinhas. O condado de Galway fica a 60 milhas ao norte de Shannon, e a cidade é tão famosa por seus frutos do mar quanto por seus pores do sol. É uma cidade para explorar a pé. A Catedral de Galway domina o horizonte da cidade. Seus maravilhosos sinos chamam a cidade para a oração. A catedral foi construída no local da antiga prisão de Galway. O edifício fica ao lado do rio Salmonware e é feito de calcário cortado. Com pisos de mármore de Connemara, a nave é espetacular. E você pode pescar no açude por uma taxa, por cor e música alegre. Você não pode perder o Galway Busk Festival, quando músicos de rua enchem o ar com sons vibrantes, desde instrumentos clássicos até colheres. Obrigado. Bem-vindo ao terceiro Festival Internacional de Busking de Galway, que é organizado pela Junior Chamber Galway em associação com a Guinness. Você pode encontrar o Lord Mayor condecorado e ele contará tudo sobre as corridas de Galway. Esta é uma semana crucial em Galway. Temos o festival de corridas acontecendo. São 6 dias de corridas, o mais longo. Dura 6 dias e tem uma atmosfera festiva. Galway atrai amantes de cavalos para este evento anual de uma semana. Irlandeses apostam mais de 90 milhões de libras por ano nos cavalos. Fazer uma aposta com um corretor na pista é a maneira mais colorida de apostar. Ou no TOT, a operação do governo, que é mais segura e menos cara, mas não está bem no espírito irlandês das coisas. Entre as corridas, aproveite para tomar uma bebida no bar mais longo da Europa. Pode muito bem ser o mais movimentado também. Meu assento de coração, 1 ano, e o navio está esperando na Bahia. Galway é a principal cidade de Connacht e porta de entrada para Connemara, onde a língua e os costumes tradicionais irlandeses são preservados. Toda a Irlanda, as placas estão em gaélico e inglês, mas em Connemara as estradas são sinalizadas apenas em gaélico.
O condado de Galway reivindica ter o melhor salmão do mundo. Há 3 belos lagos aqui ricos em salmão. No Lago Corribe, salmões e trutas pulam no seu barco. A abadia de Kylemore, outra das casas senhoriais da Irlanda, é agora um convento para freiras beneditinas. A cidade balneária de Salt Hill, mais a oeste na costa, possui todas as comodidades que os visitantes da Irlanda poderiam desejar, incluindo um centro de diversão para todas as idades. O calçadão de Salt Hill é um lugar favorito para sentar e assistir a lua nascer sobre Cladash e ver o sol se pôr na Baía de Galway. Galway é o porto para as ilhas Arran, Inishmaan e Inisheer. Há serviço diário de barco e voos programados. É aqui que você compra os grossos e maravilhosos suéteres de pescador das Ilhas Arran, feitos à mão e assinados pela mulher que os tricotou. Cada família tem seu próprio design especial. Isso é para que, quando um pescador se afoga e é levado à costa, saibam para onde enviar o corpo. O Condado de Mayo, ao norte de Galway, faz parte de Connacht, a região oeste da Irlanda. O Castelo de Ashbourne é o lugar para se hospedar. O clássico filme O Homem Tranquilo, com John Wayne e Maiden O'Hara, foi filmado aqui. O Lago Corribe o protege de um lado. Um rio de salmão correndo faz um fosso do outro lado. Há um fantasma residente, é claro, um Capitão Fox, que viveu nos tempos antigos e fugiu e fez o que quis com 9 belas donzelas. A 10ª donzela era forte como um boi. Ela empurrou o capitão de um penhasco e esse foi o fim do Fox. E que bom se livrar dele, ela disse. Agora ele anda pelos corredores à noite, gemendo e fazendo barulho como fantasmas costumam fazer. As acomodações únicas na Irlanda são as tradicionais casas de campo irlandesas. Os aventureiros alugam uma carroça coberta puxada por um cavalo bem comportado. As carroças acomodam 4 pessoas e vêm equipadas com lençóis e cobertores, utensílios e luzes noturnas. Aqueles que têm pouca ou nenhuma experiência com cavalos não precisam se preocupar. Todos os cavalos têm muita experiência com pessoas. E claro, há hospedagens com café da manhã em todas as faixas de preço. Há casas de hóspedes e famílias de fazendeiros que recebem visitantes. Pintores tentaram capturar os 40 tons de verde da Irlanda. Esforços nobres que nunca refletem a realidade. Escritores escrevem que é indescritível e então continuam a descrevê-la, apenas gritos abafados. É celebrada em poemas e canções, mas a essência da magia da Irlanda está ausente. Para apreciar plenamente a Irlanda, é preciso conhecer as pessoas calorosas deste país frio e experimentar seus sabores ricos. Como vimos, a Irlanda é muito mais do que fantasmas e Guinness, harpas e trevos, duendes e rendas. A Irlanda são as pessoas irlandesas que o recebem com calor e amizade. Um país de indústria moderna e próspera. Uma terra de beleza natural cênica, adornada com castelos de tempos antigos. É rica em história, cultura, artes e artesanato. Sua literatura, música, teatro e dança são apresentados, lidos e aplaudidos em todo o mundo. Estamos felizes que você veio conosco para a Irlanda, que a estrada se levante para encontrá-lo. Que o vento esteja sempre às suas costas. Que a chuva caia suavemente sobre o seu campo. E até nos encontrarmos novamente, que Deus o segure na palma de sua mão. Isso é realmente muito divertido. Eu nunca vi um menino de cor que ri. As chamadas onde estou bastante verde lá que nunca vi. Estive longe por tanto tempo. Isso, para mim, será... Fala. Shane. Diga. Gentilmente
abre suas mãos, permitindo que cada dedo se estenda e relaxe, sentindo a liberdade e o alívio que isso traz.